Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui com o Maná Diário, nesse dia 12 de maio de 2021. Eu tenho uma palavra para você nesse dia, para que você possa refletir, fazer uma meditação, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, Paulo, ele tinha sempre as recomendações para as igrejas, os povos, as pessoas que ele visitava, que ele conheceu, que ele ministrou a palavra, e então ele tinha diversos preceitos, e entre esses preceitos, principalmente, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? A oração, meus amados, é uma comunicação com Deus. E essa comunicação não é um monólogo, Às vezes as pessoas pensam que elas ficam falando, e não tem alguém que esteja ali ouvindo, E fica como que uma religiosidade, Uma coisa assim, sem sentido às vezes. Mas a oração, ela é bem empregada e ela administrada, porque a oração que nós fazemos, ela tem que ser administrada. Por quê? Porque essa conversa que nós temos com Deus é uma conversa que ela tem que estar sendo amparada, administrada, porque aquilo que você fala, aquilo que você está falando com Deus, é uma coisa assim que vai ficar ali naquele momento. É como que você falar com alguma pessoa e essa pessoa guardar aquilo que você fala e num determinado momento ela colocar diante de você aquilo que você falou. Então a oração de muitas pessoas, muitas vezes, elas esquecem aquilo que elas pediram para Deus, elas esquecem aquilo que elas falaram com Deus, e depois as coisas não dão certo, elas não sabem por quê. Veja bem, uma oração, a oração que você faz a Deus, muitas vezes a oração ela é envolvida com algum voto, A pessoa envolve-se com algum voto e diz ao Senhor assim: se o Senhor fazer tais coisas em minha vida, eu vou retribuir isso de uma certa forma. E aí as coisas acabam acontecendo, Deus acaba abençoando, e a pessoa não faz aquilo que falou que iria fazer. Então é assim, meu amado, a oração, quando Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, é justamente assim: ora, administra aquilo que você fala com Deus, lembre-se daquilo que você falou com Deus, analisa aquilo que você fala com Deus, porque nem tudo aquilo que nós pedimos para Deus é bom para nós, nem tudo aquilo que nós falamos com Deus é necessário para as nossas vidas, é preciso para as nossas vidas. Mas aquilo que nós falamos com Deus tem que ser o quê? Administrado. Porque nós não podemos perder o fio da meada. Se eu coloco diante de Deus uma oração em que eu coloco um voto diante de Deus, eu tenho que cumprir esse voto, não é verdade? Então, nós nos envolvemos nessa relação com Deus na oração, e essa oração tem que ser o quê? Administrada. Porque se essa oração não for administrada ao longo do tempo, nós podemos correr erros e faltar com a nossa verdade diante de Deus. Oração muitas vezes é de agradecimento, oração muitas vezes é de interceder por alguém, oração muitas vezes é de orar por alguém, mas a oração muitas vezes é mediante a nossa pessoa, aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, ou aquilo que nós estamos almejando, nas nossas vidas. Portanto, aquilo que você ora, aquilo que você busca, tem que ser analisado, meu amado. Você tem que colocar na tua mente, realmente, aquilo que você está falando com Deus. E administrar, Não perder de vista aquilo que você tem como que um diálogo com Deus. Oração é um diálogo com Deus. Oração é uma ação num relacionamento. É uma ação de relacionamento com Deus, É a mesma coisa você conversar com uma pessoa e você fala tais coisas e depois esqueceu que falou tais coisas para tal pessoa. E aí passa-se o tempo, você diz que não falou e a pessoa fala que falou.
Mas com Deus não tem isso, né? Ele vai te colocar a ponto de saber que realmente você falou tais coisas e você não cumpriu com aquilo que você falou. Por isso, meu amado, a oração, ela pode ser muito eficaz nas nossas vidas, mediante a administração que nós fazemos daquilo que nós falamos. Portanto, às vezes nós estamos aflitos, né? Nós queremos realmente resolver as nossas vidas e nós colocamos diante de Deus uma oração com um voto para cumprir depois. Lembre-se que um voto diante de Deus tem uma força tremenda. É bom que você cumpra depois, né? Muitas vezes as pessoas não vão cumprir aquilo que estão falando naquele momento e aí acabam tendo problemas. Aí vai dizer assim, mas eu falei com Deus, eu orei a Deus, mas ela esquece de que ela colocou uns pormenores na sua oração. É claro que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a nossa intenção, mas Ele deixa muito claro na nossa mente, no nosso entendimento, daquilo que nós fazemos, né? Deus vai corrigindo. Então, meu amado, a oração sem cessar é vital para as nossas vidas, porque eu digo assim, não é somente lá no teu secreto que você ora, né? Embora no teu secreto é muito bom para que não haja interferência, mas nós oramos andando pela rua, dentro do estabelecimento, quando a gente não está passando bem em algum lugar, nós falamos com Deus diretamente, né? Perguntamos a Deus se aquilo é realmente bom, aquela decisão naquele momento é bom. Nós falamos com Deus diretamente, nós colocamos isso no altar frequentemente, mas tudo isso que nós falamos com Deus tem que ser administrado, porque uma vez que você falou com Deus, não adianta você falar, não, eu não falei, vai estar registrado, né? Isso não tem como fugir, não é verdade? Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que nos quer bem, um Deus que quer fazer o melhor para as nossas vidas. Então veja bem aquilo que você fala com Deus. Muitas vezes no desespero, né, a pessoa faz uma oração e de repente ela coloca um voto. Ah, Senhor, se o Senhor fazer tais coisas em minha vida, eu vou retribuir isso ao reino, eu vou retribuir isso na vida de pessoas, eu vou retribuir isso para a minha família, eu vou retribuir isso para pessoas. E de repente a pessoa recebe e aí ela não faz. Então é pior, né? É pior do que se não tivesse orado, não é verdade? Então é assim, a oração é boa, sempre é bom falar com Deus. Se você não está entendendo, se você não sabe, você fala com Deus. Coloca na minha mente, Pai, aquilo que realmente me dá satisfação de viver, de entender as coisas, de me dar esperança. Você pode fazer isso, que Ele vai te ajudar. Peça sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria com certeza. Mas não esqueça daquilo que você fala com Deus, tem que ser administrado. Você não pode deixar no esquecimento aquilo que você fala com Deus, porque muitas vezes isso pode ser uma pedra de tropeço para você depois. Não que Deus não possa ampará-lo, não que Deus não possa ajudá-lo, mas Ele também nos ensina, por aquilo que nós fazemos por voto, por aquilo que nós falamos para as pessoas, é bom que nós venhamos a cumprir, não é verdade? Quantas pessoas fazem votos, né, diante de uma denominação, de uma igreja, diante de Deus, agora eu vou fazer isso, agora se acontecer tais coisas na minha vida, conta comigo, e depois a pessoa foge, como se nada tivesse acontecido. Ela se ausenta, né, como se nada tivesse acontecido. Isso é um prejuízo tremendo para as nossas vidas, porque a Bíblia diz, sim, sim, não, não, fora disso é maldição. Então é bom que nós venhamos a ser verdadeiros diante da oração que nós fazemos. Mesmo a oração de agradecimento, né, mesmo qualquer outro tipo de oração, mas a oração que você coloca um voto diante de Deus, é bom que você cumpra, porque com certeza Ele vai fazer a parte dele da melhor forma possível. Meus amados, nós estamos atravessando um tempo muito difícil, e esse tempo está requerendo também da vida das pessoas muito tempo de oração. Por isso Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, versículo tão pequenininho, né? Orai sem cessar. É colocar as tuas palavras diante de Deus, administrando aquilo que você colocou, né? É
colocar diante de Deus, sabendo que aquilo ali foi você quem colocou, e você tem que administrar isso, não é verdade? Porque Deus vai dar uma resposta. Oração também é como semente, né? Aquilo que você colocou diante de Deus é aquilo que vai nascer. Então você vai colher daquilo, não é verdade? Não vai poder desfazer depois, senão você estará sendo injusto com você mesmo e com Deus, né? Então é assim, orai sem cessar. Coloca as tuas palavras diante de Deus, mas administra aquilo que sai da sua boca, porque senão você vai se tornar uma pessoa mentirosa diante de Deus, não é verdade? Então nós oramos por agradecimento, nós oramos em intercessão por alguém, nós oramos por um projeto, nós colocamos diante de Deus alguns votos, e é muito interessante então você acompanhar isso, não é verdade? Quantas orações que nós fazemos e nós esquecemos. Eu orei por aquilo mesmo, eu tinha falado aquilo, entendeu? Aquilo que nós colocamos em pauta diante de Deus, é bom que nós venhamos a refletir sempre, não é verdade? É muito triste, né, você ter uma conversa com o teu pai espiritual, teu pai celestial, teu pai maior, né, a autoridade máxima, e de repente, nem sei o que falei para Deus. Muito triste isso, não é verdade? Então, essa instrução, meu amado, de você administrar aquilo que você fala com Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque esse zelo é muito interessante, não é verdade? É muito interessante você administrar aquilo que você fala com Deus, principalmente os votos que você coloca diante de Deus. Muitas vezes nós fazemos votos diante de Deus e diante dos homens. É pior ainda, né? Porque o Senhor sabe, temos alianças, voto é aliança, né? E tem que ser cumprido aquilo que nós falamos, né? E temos que fazer aquilo que realmente nós falamos, não é verdade? Meus amados, nesse dia 12 de maio de 2021, esse maná diário, vamos continuar, né, falando com vocês, colocando sempre uma palavra, sempre um assunto. Coloca o teu nome debaixo desta live, né? Debaixo, e coloca o seu celular, e eu vou entrar em contato com você se você quer uma oração em especial, se você está passando por algum problema, nós vamos aconselhar você, ajudar você, tá bom? Eu atendo as pessoas a qualquer dia, a qualquer hora, a não ser que eu esteja numa reunião conversando com alguma pessoa, mas logo em seguida eu vou atender com certeza. Eu tenho atendido pessoas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu sempre falo, se eu acordar, né, porque às vezes a gente está dormindo, mas se eu acordar e eu vejo que você está ligando, eu vou atender com certeza, tá certo? E nós vamos orar com você. Muitas pessoas estão sendo curadas mediante as nossas orações. Muitas pessoas estão alcançando seus objetivos mediante o aconselhamento e as orações que nós estamos fazendo. Então não se acanhe, pode me procurar a qualquer momento, tá certo? E os nossos cultos, meus amados, terça-feira, culto de oração, né, às 19h30, às quintas-feiras, nós temos o culto de fé e cura, às 19h30, quando eu oro por muitas curas aqui dentro do templo, e também aos domingos, às 19h, o culto da família, ok? Nós temos aqui todo o amparado, né, álcool gel na entrada, nós temos os distanciamento, estamos administrando tudo isso para que não haja problema nenhum e as pessoas ficam satisfeitas em prestar culto a Deus dentro de um recinto tranquilo, tá certo? Você é meu convidado, tá bom? Entre em contato comigo, estamos crescendo, estamos amadurecendo, temos bastantes projetos, vamos continuar caminhando, tá certo? E logo, logo nós teremos culto também de quarta-feira à tarde, né? Às 15 horas da tarde, estamos preparando isso, talvez semana que vem, e você é nosso convidado, à tarde da bênção, né? Você receber uma palavra de bênção, uma oração de cura, uma oração de libertação, ok? Para que você tenha a felicidade, né? A felicidade, eu sempre digo que a felicidade é uma escolha e um aprendizado. Nós aprendemos a ser felizes, escolher as coisas boas, escolher com quem nós andamos, escolher aquilo que nós falamos, né? E principalmente estar diante de Deus, tá certo? Um grande abraço aí aqui do pastor Newton, fica com Deus e até o próximo maná. E com certeza Deus vai nos agraciar com uma palavra bendita também, tá certo? Um grande abraço e até mais.